Eu, Cipriano, servo de Deus, a quem entreguei meu corpo e minha alma, venho por este livro mostrar as artes que pratiquei nas sombras. Que aquele que estas palavras ler, saiba que o poder não reside no papel, mas no espírito de quem o invoca. Mas cuidado, o que for aberto aqui, não se fecha com arrependimento. Existem livros que guardamos na estante, e existem livros que as pessoas têm medo de manter em casa. Em muitos lares do Brasil e de Portugal, o nome São Cipriano é pronunciado em voz baixa. Dizem que quem lê suas páginas por completo nunca mais recupera a sanidade, ou que o próprio diabo vem cobrar a leitura. Mas quem foi o homem por trás da lenda? Um santo, um feiticeiro ou uma invenção comercial do século XIX? Hoje, o Arquivo 404 abre as páginas de um dos grimórios mais temidos e populares da história, o Livro de São Cipriano. Eu sou Lobato Morel e recomendo: não leia as orações em voz alta enquanto assiste a este vídeo. A história nos conta que Cipriano era um poderoso mago da Antioquia, mestre nas artes das trevas e em pactos demoníacos. Sua vida mudou quando ele tentou enfeitiçar uma jovem cristã chamada Justina. Para sua surpresa, seus feitiços falharam diante da fé da moça. Humilhado e impressionado, Cipriano teria queimado seus livros de feitiçaria e se convertido ao cristianismo, tornando-se bispo e, eventualmente, mártir. Mas a lenda diz que nem tudo foi queimado. Alguns de seus segredos mais sombrios teriam sido preservados e passados de geração em geração, dando origem ao famoso Capa Preta. Mas aqui está o detalhe que faz muitos devotos estremecerem. São Cipriano existiu de verdade? Se buscarmos nos registros oficiais da Igreja Católica, a resposta é complicada. Segundo a revista Aventuras na História, a figura do Mago de Antioquia é tão envolta em mitos que, em 1969, a Igreja decidiu retirar o seu nome do calendário romano de santos. Por quê? Porque não há evidências históricas sólidas de que o Cipriano feiticeiro e o Cipriano bispo foram a mesma pessoa. A Igreja acredita que a história dele foi uma fusão de lendas para mostrar o triunfo do cristianismo sobre o paganismo. Ou seja, a imagem do bruxo que se converteu pode ter sido a maior peça de propaganda religiosa da Idade Média. Se ele foi cancelado pela Igreja, como o livro se tornou tão popular? A resposta está no mercado editorial. A matéria da Aventuras na História revela que o Livro de São Cipriano, que conhecemos hoje, só apareceu no século XIX, em Portugal. Editores espertos pegaram receitas de culinária, simpatias populares e orações antigas, colocaram o nome de São Cipriano na capa e criaram um best-seller instantâneo. Eles venderam o medo e a curiosidade. O Capa Preta não veio de um baú enterrado em Antioquia. Ele veio das gráficas de Lisboa para as mãos do povo, misturando fé e ocultismo de um jeito que ninguém conseguiu apagar até hoje. Mesmo com as dúvidas dos historiadores e as mudanças no Vaticano, a tradição é mais forte que o papel. O dia 26 de setembro continua sendo a data em que milhares de fiéis e também praticantes de artes ocultas celebram a memória de Cipriano e Justina. Segundo a revista Barroco, essa data marca o martírio dos dois na Nicomédia. Cipriano não é apenas um nome em um livro de capas pretas. Ele é visto como um símbolo de proteção contra feitiços e negatividade. A lenda diz que ele foi cozido em uma caldeira de banha fervente e saiu ileso, tamanha era sua nova fé. Para muitos, celebrar Cipriano no dia 26 é uma forma de buscar corpo fechado. É o dia em que o ex-mago usa sua sabedoria das sombras para proteger os vivos. Seja nas igrejas ou nos terreiros, a força de Cipriano reside nessa dualidade. O homem que conheceu o abismo e escolheu a luz, mas que nunca esqueceu as chaves que abrem as portas do desconhecido. O que torna este livro tão fascinante é a sua mistura caótica. Ele não é apenas um livro de magia negra,
Nele você encontra desde orações cristãs e métodos para expulsar demônios, até receitas para encontrar tesouros enterrados e simpatias de amor. Existem várias versões, sendo a capa preta a mais famosa. Mas aqui está o perigo que o fandom do ocultismo sempre discute. Dizem que o livro é vivo. Muitas edições trazem avisos de que ele não deve ser deixado aberto ou que o dono precisa ter corpo fechado para lidar com as entidades evocadas nas orações. No arquivo 404, investigamos se esse medo é real ou uma das jogadas de marketing mais geniais do mercado editorial antigo. Mas o que acontece quando você finalmente cria coragem e abre o capa preta? Segundo a análise do portal Fora deste Mundo, a experiência é como entrar em um museu de superstições esquecidas. O livro não é um manual organizado, é um caos de feitiçaria popular, orações católicas e receitas que beiram o absurdo. De acordo com os estudiosos de ocultismo, o impacto do livro vem da sua estética de baixa magia. Ele fala diretamente com o povo. Nele, você não encontra rituais complexos de alta magia, mas sim simpatias para ganhar dinheiro, orações para amansar inimigos e métodos para descobrir tesouros enterrados que usam elementos do dia a dia, ervas, velas, pregos e orações fortes. A crítica destaca que o segredo da longevidade desse livro é o seu tom de autoridade. Ele não sugere, ele afirma. Para o leitor comum, ler aquelas palavras em português arcaico cria uma atmosfera de poder imediato. O Fora deste Mundo ressalta que, embora muitos o vejam como perigoso, para outros ele é um guia de sobrevivência espiritual em um mundo incerto. É o livro da fé prática, onde o sagrado e o profano não apenas convivem, eles trabalham juntos. Mas existe um aviso que corre nos fóruns de mistério e nas conversas de pé de ouvido. Nunca termine de ler o livro de São Cipriano da forma convencional. Segundo relatos e discussões em comunidades como o Quora, existe uma superstição pesada sobre a ordem da leitura. Dizem que, se você ler o Grimório do início ao fim, como um livro comum, você abre as portas da sua mente para influências que não pode controlar. O conhecimento contido ali seria denso demais para o espírito humano suportar de uma só vez. A regra de segurança do folclore é clara. Para anular qualquer efeito negativo ou fechar o portal que você abriu, você deve ler o livro de trás para frente, do fim para o início. É como se a leitura reversa fosse um contrafeitiço. Para muitos estudiosos de religiosidade popular, isso é um mecanismo de defesa psicológica, o medo de que o livro seja vivo e que ele se apodere de quem o consome. No arquivo 404, nós perguntamos: é apenas uma lenda urbana para evitar que curiosos brinquem com o oculto? Ou existe uma ciência espiritual por trás da ordem das palavras? Por que o livro de São Cipriano é tão temido no Brasil? Ele se fundiu com as religiões de matriz africana e com o folclore rural. Muitas pessoas relatam pesos no ambiente, barulhos estranhos e visões após adquirirem o Grimório. Na verdade, o livro que conhecemos hoje foi compilado no século XIX em Portugal. Ele usou o nome do santo para ganhar autoridade. Mas o impacto psicológico é inegável. O medo do proibido e o tabu em torno do ocultismo transformaram um livro de bolso em um totem de poder e perigo. Como vimos em outros casos, do arquivo 404, o poder de uma ideia pode ser tão real quanto qualquer feitiço. O livro de São Cipriano é um sobrevivente. Ele atravessou séculos sendo perseguido pela Igreja e adorado por quem busca o poder oculto. Seja você um cético ou um crente no sobrenatural, uma coisa é certa: o mistério em torno dessas páginas continua a atrair quem tem coragem de olhar para o abismo. Você teria um exemplar original do Capa Preta na sua mesa de cabeceira? Ou prefere manter esse segredo trancado nos porões da história?
Deixe seu relato nos comentários. Se você tiver coragem. Eu sou Lobato Morel. O arquivo 404 sobre Cipriano termina aqui, mas cuidado com o que você lê antes de dormir. Até o próximo arquivo.